Estamos de volta agora com o quarto bloco de perguntas entre candidatos à presidência e mais um bloco de tema determinado por sorteio. Eu vou sortear agora o tema da pergunta que será feita pela candidata Soraya Tronic para quem ela quiser. O tema é segurança pública. Candidata, por favor, pode se aproximar e a senhora escolhe a quem vai fazer a sua pergunta. Candidata, por favor. Estou escolhendo. Candidato Jair Bolsonaro. A senhora tem 30 segundos, por favor, para fazer a pergunta. Candidato, eu acho uma ótima oportunidade. Na sua sabatina com William Bonner, eu não fiquei satisfeita com a resposta e muitos brasileiros também não. Gostaria de saber do senhor o que o senhor quer dizer que só vai respeitar as eleições se elas forem limpas. E se o senhor pretende dar um golpe de Estado? Bem, não é esse o tema. Segurança pública. A senhora seria muito dócil comigo, por exemplo, se eu tivesse atendido a senhora em todos os cargos que a senhora pediu para mim, por ofício, assinado aqui. Tá? Então, a senhora não nega isso aí. Sudeco, IFAM, IBAMA, a senhora gosta de cargos, deitar e rolar. Como a senhora não conseguiu, a senhora basicamente virou uma inimiga nossa. Né? Mas tudo bem, é a política. E mais ainda, a senhora fez campanha, eu tenho vários vídeos, em Mato Grosso do Sul, humildemente, panfletando os carros, sou a candidata do candidato Jair Bolsonaro, vote em mim, sou leal a eles, já tive contato com ele, comungamos da mesma proposta. Eu nunca fiz contato com a senhora usurpou do meu nome para se candidatar e chegar ao Senado por Mato Grosso do Sul. E olha que eu já servi em Newark, Mato Grosso do Sul, conheço bastante o povo lá de Mato Grosso do Sul. E o povo me conhece, eu estou há 3 anos e meio no governo. Um exemplo, não tem corrupção. Teria, se eu atendesse esses pedidos de cargos, que é aí que funciona a corrupção, são os pedidos de cargos que eu neguei para a senhora. Então, olha só, 3 anos e meio no governo, sem corrupção, tranquilo, não atendendo a pessoas como a senhora. Esse é o modelo de governo que o Brasil precisava. Bom, cargo na Sudeco o senhor me deu sim. Tá? Cargo no IBAMA o senhor deu sim. Enfim, e o senhor faz isso, tem realmente que tirar a petralhada, não era assim? Tirar a petralhada do poder e colocar gente de direita. E o senhor deu sim, cargo como cargos são colocados aí, são divididos entre os apoiadores. O senhor fez vídeo para mim, pedindo voto para mim, eu já coloquei nas redes sociais. Mas eu quero fazer a pergunta exatamente que também o Brasil quer saber. Quero saber, candidato, se o senhor se vacinou, qual foi a vacina e quantas doses? Vacina anti-Covid, os brasileiros querem saber. E essa questão da corrupção está nas mãos da polícia. Eu não sou polícia, quem está cuidando disso, por enquanto, né? Porque quando eu for presidente da República, nós vamos lançar a operação para pescar peixe grande. Tempo, candidato. É a tréplica do candidato Bolsonaro. A vacina. Eu comprei 500 milhões de doses de vacina. Não foi a senhora que comprou. Vacinou-se quem quis. A senhora sabe o que é liberdade? Quem não quiser tomar vacina, que não tome. Eu não fechei nenhuma casa de comércio. Eu não obriguei ninguém a ficar em casa para morrer de fome. Eu atendi os mais humildes do Brasil. Eu respeito a individualidade de cada um. Eu respeito a liberdade de cada um. Tomou vacina quem quis. Hoje, temos na casa dos 30 mortes por dia. Quero que chegue a 0. Graças ao que nós fizemos. E a tua CPI da Covid foi uma CPI para atender interesse de Omar Aziz, que queria aprovar uma emenda para que ele pudesse comprar, ou melhor, que prefeitos e governadores pudessem comprar vacina em qualquer lugar do mundo, sem certificação da Anvisa e sem licitação. E os seus cargos, alguns foram atendidos, mas foram tirados, porque vimos que não eram pessoas adequadas.
pessimamente indicada por Vossa Senhoria. Então a senhora gosta é de cargo, é de se dar bem. E virou inimiga porque alguns cargos, todos os cargos foram tirados, na verdade, todos, sem exceção. Ficou sem nada, tá? Chupando o dedo lá em Mato Grosso do Sul. E olha só, hein? Já andei por lá. Ninguém fala o seu nome para a presidência da República. Você está fazendo um papel de laranja para alguém, com toda certeza, aqui como candidato. Tempo, candidatos. Tempo, candidatos. Candidata, a senhora está pedindo direito de resposta. Nós vamos analisar o seu pedido. Eu peço que, por favor, retomem seus assentos. Eu queria só fazer uma observação. Esse é um bloco de tema determinado por sorteio. Então, quando a pergunta não é sobre o tema sorteado, o público em casa percebe, né? Isso fica muito claro. E está concedido o seu direito de resposta, candidata. A senhora pode, por favor, então, retornar, antes que eu prossiga com o debate. 1 minuto para a sua resposta. Não sou uma candidata laranja, o senhor me respeite. O senhor não respondeu sobre a questão da vacina, se o senhor se vacinou ou não, mas nós sim podemos acabar com essa portaria que o senhor deu, né? Escondeu, seu governo não é transparente. E mais, quem abandonou todas as bandeiras foi Vossa Excelência. Nós realmente saímos, é lógico que o senhor não gostou, mas nós saímos desse governo porque o senhor não cumpriu as bandeiras que o elegeram. Abandonou a bandeira do combate à corrupção, abandonou a bandeira do mercado liberal, abandonou o partido que lhe abraçou e é simplesmente assim, abandona os candidatos. Capitão Contar, que a vida inteira lhe apoiou, o senhor não apoia ninguém que lhe apoiou antigamente. Enfim, é assim. Tempo, o traidor candidato. da pátria. Tempo, candidato. O candidato Bolsonaro ergueu a mão, pediu o direito de resposta. Candidato, eu vou pedir um tempo, isso vai ser analisado. Dando andamento ao nosso debate, agora é a vez de a candidata Simone Tebet fazer uma pergunta sobre o tema que eu vou sortear agora. Candidata, a senhora pode se aproximar já e dizer para quem vai endereçar uma pergunta sobre gastos públicos. Esse é o tema sorteado. Candidato Lula. O candidato Lula se aproxima. Sua pergunta em 30 segundos, por favor, candidata Tebet. Candidato Lula, em vários aspectos, o governo do PT se assemelham ao governo Bolsonaro e, portanto, são iguais. Eu falo especialmente no desperdício de gastos públicos. Gastou-se muito no seu governo e mal, gasta-se muito no atual governo e mal. Houve desvio de corrupção no governo do PT, hoje tem denúncias gravíssimas de corrupção neste governo. Até nas privatizações, vocês se parecem. O seu governo prometeu um trem-bala que não aconteceu. E agora a pergunta que eu faço a senhora não teve... se vai haver privatização. Tempo, candidata, por favor. Candidato Lula, o senhor pode responder. A candidata Simone está sendo um pouco injusta na pergunta e nas acusações. Primeiro porque, se você acompanha a economia brasileira, você percebe que em 2002 eu peguei o país com 12% de inflação e 12% de desemprego, com a dívida no FMI, com a dívida pública de 60,5%. Nós reduzimos da dívida pública para 37,7%, nós reduzimos da inflação para 4,5%, nós reduzimos do desemprego e no final do mandato geramos 22 milhões de empregos e nós começamos a fazer uma reserva que nunca antes na história do Brasil tinha havido reserva e deixamos o Brasil com um colchão extraordinário. Nós investimos efetivamente para que o BNDES investisse no investimento brasileiro. Nós começamos a fazer o PAC, que foi o maior programa de investimento de infraestrutura do nosso país. Foram 13 milhões e 500 mil obras entregues, ficou quase 1 milhão de obras já em andamento e mais 5 milhões que estavam em projeto. E se pararam é porque os governos seguintes não fizeram as obras. E só no Mato Grosso, sabe quanto que nós investimos? Sabe quanto que nós investimos? 38,8 bilhões em obras de infraestrutura. Se quiser, eu posso citar. Eu não vou citar porque a senhora deve conhecer como prefeita. Eu não sou de Mato Grosso. Do Mato Grosso do Sul. Ah, sim. Mato Grosso do Sul. Eu estou dentro de Mato Grosso do Sul.
É só perguntar para o seu governador do PMDB, que é candidato, é perguntar para o prefeito, que é senador, seu amigo Nelson Trade, que ele vai lhe dizer. Eu era chamado pela imprensa do Mato Grosso do Sul como o pai do Mato Grosso, tanto na prefeitura quanto no Estado. Então nós fizemos muita coisa, investimos muito e moralizamos muita coisa nesse país, sobretudo a Petrobras. Nós capitalizamos a Petrobras em 70 bilhões de dólares, porque a Petrobras não achou o pré-sal porque deu sorte, não. É porque foi investimento em pesquisa. Então, veja, além de tudo, o que resultou foi emprego, o que resultou foi educação, o que resultou foi... Se eu mostrar o que foi feito em Três Lagoas, a senhora se lembra porque era prefeita lá. Foram 2 bilhões de investimento, 1,5 bilhão em infraestrutura e 500 milhões de casa. Só casa para moradia foi 4 milhões de casas contratadas. Não, 4 mil casas moradia, 4.640 casas contratadas. Entregue quase 3 mil. E a senhora era prefeita, a senhora sabe que nós fizemos da fábrica de celulose lá, a fábrica de ureia. Eu fui inaugurar a fábrica de celulose. A senhora conviveu com isso muito bem. Candidata. A fábrica de celulose, eu fui para os Estados Unidos e nós corremos atrás e conseguimos levar as duas, não foi só uma, depois, as 2 maiores fábricas do mundo de celulose. E sou conhecida até hoje como a prefeita da industrialização. Mas o senhor fugiu da pergunta. Eu perguntei o que fará com a privatização de estatais deficitárias, como o EPL, que até hoje foi criada para se construir o trem-bala, que liga o Rio, São Paulo, e ela continua. Não estou falando se vai privatizar tudo ou não, mas as privatizações de estatais que juntas, por exemplo, dão um prejuízo de 10 bilhões de reais aos cofres públicos. Sabe o que dá para fazer com esse dinheiro? Dá para bancar o Poupança Jovem, os 5 mil reais para cada jovem do ensino médio que se forme todos os anos. Dá para pagar pelo menos metade das casas populares que nós queremos construir no Brasil, num total, e essa compromisso eu fiz se for eleita presidente da República, de construir 1 milhão de casas populares. Então, repito, eu fiz uma pergunta simples. O senhor privatizaria estatais deficitárias que não servem para nada? Veja, se existe estatais deficitárias, nem deve existir. Agora, eu vou fortalecer o BNDES, fortalecer o Banco do Brasil, fortalecer a Caixa Econômica Federal, vou fortalecer o BNB, vou fortalecer o BASA, que são as coisas que funcionam nesse país. Se tiver uma estatal que não presta para nada, acabou. Tempo esgotado. Obrigado, candidatos. Eu lembro aqui que durante o direito de resposta da candidata Soraya Tronic, o candidato Jair Bolsonaro pediu também o direito de resposta. Foi concedido, candidato. O senhor, por favor, se aproxime do microfone. O senhor tem 1 minuto para se manifestar nesse direito de resposta. Deixa eu aproveitar aqui para responder à senhora candidata. Eu quero fazer um apelo a todos os eleitores de Mato Grosso do Sul. Não é uma resposta, é uma constatação. Eu não tinha tomado partido no tocante às eleições para governador de estado. A partir desse momento, da forma como a senhora candidata se dirigiu à minha pessoa, eu quero apelar a todos de Mato Grosso do Sul. Votem no capitão Contar para governador. É a melhor opção. É a melhor opção para esse estado. Então, a resposta que a gente pode dar a uma pessoa que não tem qualquer gratidão, que se elegeu em cima do trabalho que eu fiz, é a gente eleger agora um governador do estado de Mato Grosso do Sul, perfeitamente alinhado com o agronegócio, com as pautas conservadoras, com a ética e a moralidade. Para governador Mato Grosso do Sul, eu peço a você, capitão Contar. Candidato Bolsonaro, o seu tempo está esgotado. Nós vimos que a candidata Simone pediu direito de resposta. Nós vamos analisar o seu pedido. Candidato, o senhor poderia ter permanecido, porque o próximo a perguntar é o senhor. Eu vou selecionar aqui, eu vou sortear o tema da sua pergunta. É sobre política cultural. O senhor escolha, então, por favor, a quem vai dirigir a sua pergunta. Quem está sobrando, por favor? Nós temos Ciro Gomes, Felipe Dávila, Padre Kelman, Simone Tebet e Soraya Tronic. Eu chamo o senhor Padre Kelman. Padre Kelman. A pergunta em 30 segundos, por favor. Padre, você deve se lembrar que no passado, grandes artistas apoiavam o presidente de plantão. Quando eu cheguei, eu botei um ponto final nisso. Porque só na Lei Rouanet, cada artista podia pegar, por ano, até 10 milhões de reais. Artista importante, obviamente.
Eu botei um ponto final nisso. Atualmente, cada artista, início de carreira, pode pegar no máximo R$500 mil e com critério. Essa é a maneira correta de tratar a cultura brasileira? Presidente, eu fico impressionado como em outros governos a cultura brasileira foi desprezada, ainda se usando o dinheiro da Lei Rouanet, mas a cultura foi banalizada. Havia peças teatrais de pessoas peladas, desculpe esse tipo de palavreado, pessoas sem roupas, uma atrás da outra, com o dedo, né? A gente sabe aonde, e chamando isso de cultura, sabe? Isso não é cultura. Usar o dinheiro público para promover um desrespeito ao próprio corpo humano, o corpo humano que é templo de Deus, o corpo humano que nós todos sabemos que deve ser valorizado e respeitado. Então, usar o dinheiro da Lei Rouanet para a imoralidade era o que nós víamos nesse governo anterior, no governo do PT. Vamos dar nomes aos bois, né? Então, é preciso investir na juventude para que o jovem adquira conhecimento necessário. Invista-se como Dom Pedro II fazia, Dom Pedro II que investiu. Nós temos aqui Carlos Gomes, né? José Américo, tantos homens que foram patrocinados por aquele governo do passado, mas queriam que esses homens perpetuassem e levassem a cultura para frente, e não um retroceder da nossa cultura. A gente precisa investir melhor. No meu governo, se eu for eleito, eu lhe digo que nós temos que investir melhor, fazer da cultura o meio para que as pessoas, de fato, façam o Brasil lá fora ser valorizado, respeitado mais ainda, e não achincoalhado, como eu vi, por conta desses atos imorais com o corpo humano. Sua réplica. O senhor tem razão. Isso que o senhor citou aqui é apenas uma pequena parcela do que acontecia e acontece ainda perdidamente pela cultura. Isso não é cultura. Nós temos hoje as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc para atender o artista no início da sua carreira. Mas eu quero elogiar aqui o Mário Frias, meu ex-secretário de Cultura, que agora concorre a um cargo de deputado federal por São Paulo, porque ele moralizou a Lei Rouanet. Sabia, padre, que a Lei Rouanet dava por ano em torno de R$1,5 bilhão para esses mesmos artistas, muitos baianos e no centro aqui, perdido no Rio, para exatamente fazer isso que você acabou de dizer aqui. Um desrespeito para com a família brasileira. Isso não é cultura, isso é depravação. A família era esculachada através desse artista que, repito, pegava até R$1,5 bilhão por ano. Parabéns, Mário Frias, boa sorte como candidato a deputado federal por São Paulo. Tempo agora para a tréplica do padre Kelmo. Então, o que fazer? Investir naquele seu José, naquele seu Manuel, aquele tocador de viola que precisa ser reconhecido, que precisa gravar o seu CD, que precisa de apoio financeiro. Então, você que precisa de ajuda, você que está aí nas ruas, a gente passa pelas ruas de São Paulo, a gente vê tanto artista de rua que precisaria desse auxílio da Lei Rouanet, de ajuda para que o seu trabalho pudesse ser valorizado, reconhecido, até visto por uma grande empresa como essa de comunicação, né? Mas não, o dinheiro foi desviado para essas pessoas que não precisam, porque são grandes artistas. Por que ainda querem utilizar o dinheiro público? Será que não basta? É uma sede de dinheiro público, o dinheiro do povo, o dinheiro da cultura. Tempo esgotado, candidatos. Muito obrigado. Candidata Simone Tebet, o direito de resposta que a senhora pleiteou na fala do candidato Jair Bolsonaro foi negado. Eu vou dar sequência ao nosso debate, agora sorteando o tema para a pergunta que o candidato Ciro Gomes vai fazer. Candidato, o senhor pode se aproximar. É sobre privatização, a questão que o senhor vai endereçar ao seu oponente. Quem será? A senadora Soraya. Senadora Soraya. Privatização é o tema.
Senadora, eu penso que a privatização deve ser vista como uma ferramenta a ser usada pela conveniência estratégica que um projeto nacional de desenvolvimento recomendar. Por exemplo, privatizar a telefonia, gol de placa aconteceu no Brasil. Por exemplo, mineração, Vale do Rio Doce, siderurgia, CSN. Não vejo maiores problemas nessa privatização. Entretanto, petróleo no mundo ou são 80% estatais ou 20% a um cartel internacional. A senhora privatizaria ainda assim a Petrobras? Não, a princípio não. Mas eu quero, antes, aproveitar a oportunidade aqui para dizer o seguinte. Dentro de apenas três cargos que eu pedi para ajudar o meu estado, consegui 2, né? Consegui, mas eles não aceitaram fazer rachadinha. Né? Isso acontece. Então, a gente vê que temos questões complicadas, né? E, Capitão Contar, você está me devendo essa, depois de muita pressão, como sempre é, né? Até para comprar vacina, para ter gratidão com o pessoal que apoia ele, tem que ser assim, ó. Você está me devendo essa, meu amigo. Bom, a questão é a seguinte, assim, ó. Você está me devendo essa, meu amigo. Bom, a questão é a seguinte, quando a pessoa tem problema, às vezes Freud explica. Quando a gente tem problema, tem que se tratar, não pode descontar no povo brasileiro. E digo para você em relação às privatizações, Ciro. Primeiro, eu gostaria de ter sobre o nosso país como é que chegou nas mãos do atual governo. Quantas estatais? Quantas foram vendidas? Quantas dão prejuízo? Quantas dão lucro? Quantas são cabide de emprego? Você tem esses números do governo? Você tem essa transparência? Então, antes de falar em Petrobras, que é uma empresa de economia mista, que dá lucro e que tem muitos investidores, muitas pessoas têm ações, a atividade é importante para o nosso país, nós temos que falar dessas que ficam, ó, debaixo dos panos. E é a pergunta que eu faço para o atual governo, que eu gostaria que vocês me ajudassem a descobrir. Você sabia que são mais de 500 estatais? Sabia? Pois é, quantas dão lucro? Você sabe? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Eu quero saber, Brasil. Vocês querem? Você aí em casa quer saber quantas dão lucro, quantas não dão? Quantas foram vendidas? Porque isso tem que ser feito, é prestação de contas do governo. O que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu vou fazer. Que até agora eu não fiz. Como é que é isso? Então é dessa forma. No Projeto Nacional de Desenvolvimento, deixa muito claro qual é o papel do Estado, qual é o papel do capital nacional, cuja contabilidade é em real, e qual é o papel do capital estrangeiro, cuja contabilidade é em dólar. Nós prevemos tudo isso e, na verdade, a gente tem que entender qual é a finalidade de cada agente estatal. Por exemplo, sabia que o governo Bolsonaro criou uma estatal? Criaram uma estatal para administrar a massa falida da Infraero. Por quê? Porque a privatização brasileira entregou os aeroportos mais rentáveis para a iniciativa privada e deixou todos os aeroportos que dão prejuízo entregues a quem? Ao Tesouro Nacional. Mas o que eu quero mesmo é privatizar o Banco Central. Porque o Banco Central hoje está absolutamente entregue, isso é uma ironia que eu estou fazendo claramente. O Banco Central hoje está entregue ao sistema financeiro de um jeito tal, senadora, que nos últimos 12 meses o Brasil pagou 500 bilhões de reais de juro. Isso é 20 bilhões de reais a mais do que eu precisaria para dar uma casa para todas essas 6 milhões de famílias que estão sem teto hoje no Brasil. Sua tréplica, candidata. Pois é. E aí a gente fica, quando se fala em bancos, quando se fala em juros, falou-se muito do posto Ipiranga, que tem essa é a gasolina batizada, gente. Batizada mesmo. Foi uma mentira, né? Não trouxe a economia de mercado liberal que nós precisamos. Porque se tivesse trazido, nós não teríamos apenas 5 bancos aqui. Nós não teríamos esse oligopólio que administra tudo e que fecha esse mercado. Nós teríamos 5.000 bancos, como nos Estados Unidos, um mercado aberto, e que aí tem competitividade, quando você pode realmente escolher. Infelizmente, esse é o mercado liberal da pessoa de direita. Direita. Quem é de direita abre a economia. Por isso que eu falo, o maior cabo eleitoral do PT e de Luiz Inácio Lula da Silva se chama Jair Bolsonaro. Totalmente de acordo. Obrigado, candidatos. Eu vou agora, então, sortear a próxima questão, que será formulada pelo candidato Felipe Dávila, pelo sorteio feito, né? Lá atrás, é a sua vez, candidato.
O senhor vai fazer uma pergunta sobre saúde, ou para o candidato Ciro Gomes, ou para a candidata Simone Tebet, por favor. O senhor pode vir até o púlpito. O tema é saúde, lembrando. A pergunta é para a senadora Simone Tebet. A candidata Simone se aproxima. 30 segundos para a pergunta, por favor. Pelo menos eu estou tendo o prazer de discutir o Brasil com a Simone Tebet hoje à noite aqui, que é um grande prazer. A questão da saúde, senadora, nós falamos hoje um pouco sobre a digitalização da saúde, a melhoria da qualidade do serviço público na saúde. Como melhorar essa coordenação do SUS, principalmente do governo federal com os estados e municípios, que praticamente inexistiu durante a pandemia? Excelente pergunta, é um prazer poder debater o Brasil com você e aí pedindo já desculpas para aqueles que estão a essa hora da noite vendo um bate-boca aqui que não coloca você, eleitor, cidadão brasileiro, no centro do debate. Tenho certeza que você que está nos ouvindo quer tratar disso, de educação, de saúde, de segurança pública, o que nós, como candidatos e futuros presidentes da República, podemos e vamos fazer para resolver e melhorar a sua vida. Então, é um prazer poder estar aqui respondendo de novo a essa questão tão importante que é a saúde pública no Brasil. A coordenação passa por um governo federal forte, atuante, sensível com os problemas das pessoas. Por um candidato e um presidente da República que, nos momentos que mais se precisa, estende a mão. Lamentavelmente, não foi isso que aconteceu. Primeiro ponto, é preciso que o governo federal volte a investir no SUS no Brasil. Lá atrás, muito lá atrás, antes do governo do PT, inclusive, a União repassava 60% do gasto com o SUS era do governo federal. Hoje é algo em torno de 40%. Segundo, nós temos hospitais regionais espalhados pelo Brasil inteiro, os governos estaduais não dão conta, equipar aparelhos para fazer exames, cirurgias, consultas em parceria, colocar no governo digital a telemedicina, o prontuário único, que dá dó, é lamentável saber que a mulher lá do meu Pantanal, lá da Amazônia, ela tem que às vezes andar muitos quilômetros, na Amazônia então 200 quilômetros para levar seu filho, muitas vezes com uma simples dor de barriga, mas que pode ficar desidratado e vir a falecer, mortalidade infantil, porque não tem um médico ali. Mais do que isso, precisamos atualizar a tabela SUS. Eu disse aqui e vou repetir, que tristeza. 20% dos pobres no Brasil que são detectados com câncer morrem prematuramente porque têm as portas do SUS fechado, porque as santas casas querem ajudar, mas a tabela SUS está desatualizada há quase 20 anos. Dinheiro tem, falta vontade política. Dinheiro tem, lamentavelmente vai para o desvio da corrupção. É verdade, senadora. E veja que tragédia que é. O AC Camargo, um hospital muito importante que trata o câncer aqui em São Paulo, foi fechado agora justamente porque não aguenta arcar as despesas, porque o repasse do SUS é tão pequeno. Repassava 38 milhões, por volta de 38 milhões, e tinha que buscar mais 60, 70 milhões na iniciativa privada. E isso nós vamos destruindo a saúde. Mas eu acho muito importante nessa descentralização focar na saúde primária, no médico de família. Se esse prontuário único nós tivéssemos o histórico todo dos nossos pacientes, isso ajudaria muito nos tratamentos, principalmente quando tem que tratar de diabetes, hipertensão, coisas que dariam para antecipar muito mais. Então, eu acho tão importante a questão da digitalização e é outra coisa que acaba de pedir muito mais exame do que precisa, porque você tem o prontuário eletrônico, hoje, metade da nossa informação está num hospital público, ou está num hospital filantrópico, ou está num laboratório. E isso acaba fazendo com que a saúde fique muito cara. Nós precisamos combater a perda, o desperdício de dinheiro. E olhar para quem mais precisa. Os nossos idosos estão desassistidos, ninguém fala do idoso. A minha vice é tetraplégica, ela está me ensinando muito. Nós vamos fazer o maior programa de inclusão da história do Brasil. A pessoa com deficiência precisa de cadeira de rodas, precisa de órtese, precisa de prótese. As pessoas com doenças raras são esquecidas e são, no todo, 30 milhões de brasileiros. Eleita presidente da República, não vai faltar dinheiro para a saúde pública no país, porque o meu governo, eu sou ficha limpa, meu governo vai ser ético. Cada centavo do dinheiro dos impostos da população brasileira vão ser investidos em educação, em saúde, em serviços públicos de qualidade. É assim, dinheiro público tem. Falta eficiência, transparência, aplicação do dinheiro da forma correta.
tempo, muito obrigado. Candidatos podem retornar aos seus lugares. Agora eu chamo, por favor, o padre Kelman, enquanto eu sorteio o tema da pergunta que o senhor vai fazer, o candidato que escolher. Ou Ciro Gomes ou Felipe Dávila. O tema é habitação. Felipe Dávila. Pois não. Candidato Felipe, pode retornar então. Uma pergunta de 30 segundos, por favor, candidato padre Kelman. O programa Casa Verde e Amarela tem feito avanços na questão da habitação no Brasil, porque oferece moradia com dignidade. Nós queremos ampliar esse programa e mais garantir a posse da escritura dos imóveis ainda não regularizados no Brasil. Qual a sua proposta para a área de habitação? Padre Kelman, primeiramente, nós temos um grande exemplo no Partido Novo. O nosso prefeito de Joinville, Adriano Silva, foi o prefeito que mais deu título de regularização fundiária no Brasil em 11 meses de mandato. Isso fez com que ele seja hoje o prefeito mais popular do Brasil, porque resolveu um problema de pessoas que demoravam anos para receber ali uma titularidade da sua propriedade. Então, é bom ter um exemplo concreto de uma pessoa que vem mudando a vida das pessoas com uma política muito importante de regularização fundiária. Mas eu gostaria de tocar num outro assunto, que é o financiamento da habitação. Hoje nós temos o FGTS. Eu entendo, padre Kelman, que o FGTS é dinheiro do povo, é do trabalhador. Nós temos de financiar a habitação pública com o dinheiro do orçamento da nação. Precisa estar no orçamento. O FGTS é para o povo, o trabalhador colocar no bolso e gastar como ele deseja. Por isso, tem que estar claro no orçamento da nação. Aliás, nós temos de modificar o orçamento da nação, padre Kelman. O orçamento da nação não tem nenhum indicador de eficiência do gasto público. Como é que aquele dinheiro está sendo gasto? Nós precisamos, nesse país, fazer um orçamento base zero. Cada gasto vai estar transparente no orçamento. E o gasto da habitação tem que estar no orçamento. E o FGTS tem que estar no bolso do trabalhador. Eu penso que nós precisamos parar de falar muito e fazer mais. Nós vemos hoje na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro, em Salvador, em tantas cidades desse país, milhares de seres humanos vivendo nas ruas. Famílias inteiras que habitam debaixo dos viadutos. São seres humanos, pessoas como você, como eu, e que não aguenta mais ouvir tantas promessas e poucas ações. O PTB, o partido que eu faço parte, o PTB olha para essas pessoas e quer ajudar, sim, a cada uma dessas pessoas, porque a nossa política de habitação, ela parte primeiro de enxergar no outro a pessoa do Cristo. Se nós políticos olhássemos para as pessoas com um olhar mais cristão, como todos nós dizemos que somos, a habitação para todos seria uma realidade. Tempo, candidato. A tréplica, por favor. O Brasil precisa descentralizar o poder. Precisa voltar a dar mais poder para os estados e municípios. É lá que se resolve o dia a dia do cidadão. Por isso que o nosso prefeito Adriano Silva, em Joinville, resolveu um problema que aflige as pessoas. Não é em Brasília que resolve, não, regularização fundiária. É na cidade. É empoderar o prefeito. É resolver o problema. Chega de poder centralizado em Brasília. Isso só aumenta a corrupção, só aumenta a intermediação de negócio e não afeta e não melhora a tua vida. O que melhora a sua vida é resolver o problema onde ele está, na base. Por isso, nós temos de rever a questão do financiamento da habitação pública, no orçamento nacional, dar mais poder para os prefeitos para que eles possam fazer um programa de regularização fundiária, muito importante, dar títulos para a pessoa, dar propriedade, dar crédito. Nós temos de continuar também tendo linha de crédito para as pequenas reformas nas habitações, fundamental para melhorar a qualidade de vida, fazer aquele quartinho a mais que todo mundo deseja.
Vamos fazer uma política consciente, mas sempre descentralizando o poder e combatendo a corrupção, porque ela continua, infelizmente, tirando dinheiro da habitação e colocando no bolso dos malandros. Candidatos, muito obrigado. Eu vou pedir agora que retornem aos seus assentos e vou chamar, por favor, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, porque agora ele vai fazer uma pergunta ao candidato Ciro Gomes sobre o tema que eu vou sortear agora, a agricultura. Por favor, candidato Lula, 30 segundos de pergunta. Candidato, um problema sério que nós temos no Brasil é a questão climática. Não é mais um problema do Brasil, é um problema do planeta Terra. Então, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: você acha que é necessário continuar a loucura do desmatamento irresponsável para aumentar a produção agrícola nesse país? Em absoluto. Nós temos que reprimir com toda dureza e, infelizmente, as estruturas de comando e controle na Amazônia foram destruídas. Mas também no Pantanal, também na Caatinga, tudo desmantelado. E essa é a grande política pública do atual governo Bolsonaro. Agora, deixe que eu lhe diga, presidente Lula, o Brasil não pode mais adiar aquilo que o meu projeto nacional propõe, que é um zoneamento econômico e ecológico. Fazer a linha mesmo no território, aqui pode, aqui não pode. Por quê? 40 milhões de irmãos nossos vivem na Amazônia, contraíram malária, estão ali. Indústria fármaco, indústria de cosmético. A segunda coisa é a irresponsabilidade da ocupação desordenada. Veja, eu, quando era presidente, por exemplo, o pessoal de São Paulo queria plantar cana no Pantanal, e a gente discutiu disso, não era necessário plantar cana no Pantanal. Por exemplo, não é necessário você invadir 1 quilômetro de terra na Amazônia para você plantar soja, plantar milho, plantar qualquer coisa, porque você tem no Brasil 30 milhões de pastos degradados que você pode recuperar e produzir. Quanto de soja você precisar, quanto de milho, você pode quase dobrar a produção. Então, uma das coisas que eu estou dizendo que vou fazer é o seguinte: não haverá ocupação ilegal e muito menos garimpo. E tem mais uma coisa, eu vou criar um Ministério dos Povos Originários. Os indígenas vão ter vez. Tempo, candidato. Presidente Lula, uma eleição, uma campanha como essa é um contrato com o futuro do país. E o senhor tem toda a razão de chamar a sua memória, a sua biografia e pedir uma espécie de gratidão eterna do povo. Isso é que eu acho que é um grave erro, porque a situação do Brasil hoje é completamente diferente do tempo que o senhor estava lá e eu lhe ajudei. Hoje o cenário internacional é extremamente hostil, a crise vai se agravar e o orçamento brasileiro está desmontado. E o conjunto de conchavos que o senhor fez não permite margem quase nenhuma para a gente enfrentar os problemas. Por que não foi feito o zoneamento econômico e ecológico? Eu era ministro da Integração, pedi 1000 vezes os recursos, etc., consegui fazer um pedacinho no Pará. O senhor fala recuperação de solo degradado. O Pará talvez é a maior extensa região de solos degradados, onde você pode desestressar o enfrentamento da floresta, fazendo alternativas econômicas. E por que essas alternativas econômicas não foram? Pergunta ao pessoal do INPA, pergunta ao pessoal do Emílio Gueldi, pergunta às universidades, o Instituto de Instituto de Biotecnologia e Biogenética. Isso são potenciais extraordinários que o Brasil tem. Mas cadê a transferência dessa inteligência que está nas universidades, nos centros de pensamento, para virar política pública de fomento, de estímulo, de financiamento, acesso a mercado, marketing, para que o estrangeiro que nos estressa com a questão da proteção da Amazônia dê preferência aos produtos de origem sustentável. Eu fui consigo lá em Cruzeiro do Sul, no Acre, nós inauguramos uma fábrica de camisinha, de preservativos, naquela data. Chapuri, a terra do Chico Mendes. Aquilo foi destruído, porque não tem acesso a mercado, não tem nada. E essa é a grande questão. Nunca teve o Brasil um projeto nacional de desenvolvimento. É sempre dependente, Lula dependente, Jair Bolsonaro dependente, e eu quero oferecer ao povo brasileiro um plano. Tempo, candidato. Muito obrigado, candidatos. Nós estamos encerrando, assim, o 4º bloco desse nosso debate. No próximo bloco, nós vamos ter as considerações finais dos candidatos. Nós voltamos em instantes.